Oi pessoal, estamos aqui de volta. Hoje a gente está recebendo duas pessoas muito especiais, Cláudia Boechat, Wagner Simonin. E hoje a gente não vai focar especificamente em uma situação do colégio. A gente vai tocar num assunto que é de interesse para todo mundo, tanto pais quanto professores, as famílias em geral, que é a respeito do sono. Isso. Então a gente vai falar sobre as alterações do sono que impactam na nossa rotina lá dentro da escola. E aí a primeira coisa que a gente vai focar é nos aspectos biológicos, né? Antes da gente atribuir uma questão sensorial ou uma questão da rotina, a gente precisa pensar nesses aspectos biológicos. E aí a Cláudia e o Wagner vão ajudar a gente aqui e depois a gente vai falar sobre as questões sensoriais e a rotina familiar. Vou falar então um pouquinho sobre a experiência com o Dani, nas alterações de sono dele, e depois o Wagner explica um pouquinho da bioquímica. O porquê da bioquímica. Bem, assim, o Dani ele passou por várias situações em relação ao sono, ele sempre teve um sono alterado de uma forma ou outra. E em alguns momentos o sono era dificuldade para dormir, aí meia-noite, 1h, e não dormia. E aí, nesse caso, a gente, hoje ele usa melatonina e atensina, que são 2 medicamentos prescritos pelo médico, né? Que faz a regulação, regula a questão do início de sono e manutenção do sono, que é um problema que ele tem, essa é uma dificuldade que ele tem. Né? Os autistas, em relação especificamente à melatonina, e o Wagner completa, mas os autistas têm uma dificuldade na produção de melatonina. Na verdade, eles têm uma dificuldade na produção de serotonina, né? A conversão da serotonina em melatonina. Né? É muito discutido, né, isso. E geralmente na conversão da serotonina em melatonina. Então, às vezes a gente pensa na suplementação por indutores de serotonina, isso não vai resolver muito, né? É mais lá embaixo na via, mais a questão mais de produção de serotonina. Aí para induzir melatonina é questão de escuro, né? Não tem jeito, não tem outra forma de indução de melatonina, apenas tudo escuro, né? É organizar o ciclo circadiano de luz, né? Então, onde no dia luz e na noite escuridão, né? Então, basicamente isso. Com o Dani não funciona muito bem porque o Dani dorme com luz acesa. E aí eu tenho essa dificuldade. E aí a gente faz a suplementação com melatonina. Eu não consigo fazer isso porque à noite ele fica com a luz acesa. E mesmo com a luz apagada ele tinha dificuldade de fato nisso. E ele faz essa suplementação. E aí é importante conversar com o médico sobre essa dificuldade, até para o médico, né, para isso ser discutido com o médico o que vai se fazer em relação a isso. E até para entender, porque a melatonina é um indutor, né? A melatonina é o iniciador do sono, ela que vai dizer para o seu cérebro, você precisa dormir agora, está escuro, está na hora de você dormir. Na verdade, a mensagem da melatonina é essa. Então, se de repente a criança ela acorda no meio da noite, é outra coisa. Então a gente tem que pensar em outra estratégia, isso junto com um profissional, pensar em outras estratégias, porque pode ser cortisol, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Deixa eu só falar uma coisa interessante para você explicar para o pessoal que está assistindo, que eu achei muito interessante, que a gente estava conversando sobre a questão do blackout. Às vezes a gente põe um blackout achando que vai ajudar e na verdade a gente só está piorando, né? Como é que é isso? Então, aquilo que eu falei, então você tem que, o seu cérebro tem que entender que tem dia e tem noite. Então, como ele entende isso? Pela melatonina, um dos momentos é pela melatonina, por causa da indução de luz e escuro. Então, se tem luz, melatonina baixa. Se tem escuro, melatonina alta. Então, se você colocar um blackout de tarde, né, a criança vai dormir de tarde no blackout, ela não vai entender, o cérebro não vai entender que aquele momento é um momento de luz. E depois, à noite, ele pode ter uma deficiência no sono. Já dormiu muito à tarde. Já dormiu muito à tarde, não vai ter o cansaço, né, normal para induzir também o sono. E também no despertar. Então, se você despertar também sempre no escuro, o seu organismo vai entender que você está de manhã, está claro, eu preciso despertar. Né? Então, esse ciclo circadiano é muito importante. E isso, né, isso varia também de região para região. Tem regiões que as noites são mais longas, tem épocas do ano que as noites são mais longas. Então, isso, e o nosso corpo se adapta, o nosso organismo se adapta a isso. Né? Então, é muito importante a gente não colocar, a criança vai dormir de manhã,
fecha a janela, mas nada de blackout, né? Criança que você vai, mesmo à noite, não bota o blackout, que na hora que o sol amanhecer, que tiver aquela entrada de luz, ela vai despertar naturalmente. E vai ser como um treinamento, né? O cérebro ele é treinado. Você vai treinar aquele cérebro naquela hora de acordar, na hora de dormir, e isso vai ser essa questão de indução de sono e despertar, que é modulado, né, pelo aumento e diminuição de melatonina. E além disso tem a questão da manutenção do sono, né? Hoje o Daniel toma a melatonina, a tencina, que é uma outra substância para a questão de manutenção, que também precisa ser vista por um médico. Mas independente de tomar ou não a tencina, a gente já viveu vários momentos dele acordar de madrugada. E aí qual o motivo desse despertar? Quando era menorzinho, isso aconteceu algumas vezes, ele acordava um pouco frio. E aí, naquela época, a estratégia, conversando com a médica na época, foi de botar um pouquinho de maisena na mamadeira, para ele não acordar, não ter pico de hipoglicemia à noite, e isso fazia com que ele acordava. E realmente melhorou muito o sono com a maisena, né? Isso é uma coisa que ele tivesse uma absorção lenta, né? Isso é bem fácil de explicar, porque o autista ele tem um metabolismo bem acelerado, né? Então, eles têm até estudos mostram que eles têm aumento da produção de proteínas, são os acopladores, que aumenta esse gasto energético. E fora também que o autista, né, se ele tem algum problema intestinal, alguma questão de desbiose, ele vai consumir mais glicose. Então essa glicose não vai ser absorvida, vai ser consumida ali mesmo pelas bactérias ou fungos não benéficos no intestino. Então ele vai precisar de mais glicose. E a diferença do açúcar para o amido é justamente essa. O amido ele tem uma liberação muito lenta de glicose, diferente do açúcar, que vai dar pico de insulina, pico de cortisol, que também vai atrapalhar o sono. E também, só aproveitando o gancho, é interessante você falar também que a criança pode também acordar, porque às vezes ela está sentindo dor, né? E aí a dor pode ser um refluxo dessa esofagem. Pode ser o próprio desconforto que essa desbiose intestinal causa, gases, distensão abdominal. Então, assim, a gente tem que pensar que a manutenção do sono ela é muito complexa. E aí, olha a situação, às vezes a gente fazia a mamadeira com a maisena, mas mesmo assim ele acordava depois de algumas horas, então isso não é... E aí, normalmente ele acordava por volta das 4, às 3 horas dava uma outra mamadeira com um pouquinho de maisena. Aí o outro problema, o problema do refluxo, a criança mamar deitada não é interessante, bem menorzinho. Não é bom, porque você tem o problema do refluxo. E também de higiene dental, né? Também é um outro problema. Tinha que ser uma mamadeira não podia ter muito açúcar, tipo de leite. Então, assim, são coisas... Mas é uma estratégia que a mãe tem que observar direitinho para ver o que fazer. Hoje, o que mais afeta o sono dele, nessa questão alimentar, é o uso de açúcar à noite. Se ele comer muito açúcar à noite, né, o pico de cortisol e insulina, né? Acorda de madrugada ou muita carboidrato, ou uma coisa assim, um cuidado enorme com essa alimentação a partir das 17, 18 horas, porque senão ele acorda de madrugada. E acorda querendo festa. E assim... Olha só pra gente entender então, para o pessoal que está assistindo a gente entender, que se a gente está falando de pico de cortisol. Então, os açúcares, eles vão sendo metabolizados, explica um pouquinho na verdade, assim, o pico de cortisol acontece por estresse. Qualquer coisa que saia do equilíbrio do organismo, isso aumenta cortisol. Então, assim, se você der muito açúcar, isso sai do equilíbrio do organismo e vai aumentar cortisol. Então, qualquer coisa demais aumenta cortisol. Porque, assim, não existe relação da indução comer açúcar, vou ter que obrigatoriamente aumentar cortisol. Mas seria que você sai do... Você sai da homeostase, você sai do equilíbrio. Entendeu? É por isso que aumenta cortisol. Aí, por exemplo, criança que come muito açúcar, o que acontece? Ela vai ter esse momento de estresse e você vai ter aumento de cortisol. O pico de cortisol nosso, fisiológico, é em torno de 8 horas da manhã, que é o hormônio do despertar. O cortisol ele faz você acordar. Então você aumenta o cortisol, aumenta a fome, por isso que você acorda. É que na verdade todo o nosso ciclo circadiano é regulado pela fome. Então leptina, grelina, cortisol, tudo regula a fome. Então você acorda de manhã para comer. E é justamente no pico de cortisol. Se você tiver um pico de cortisol 7 horas da noite, 5 horas da tarde, 8 horas da noite, você vai aumentar o estresse. Né? Então você não vai aumentar o despertar. E você não vai conseguir
relaxar. Agora, estresses sensoriais também podem causar Qualquer pico de tipo de cortisol? estresse. Então, isso quer dizer que, por exemplo, uma criança que é mais sensível a algum estímulo sensorial e ela vai, por exemplo, numa festinha de aniversário Pode. que tem barulho, estímulo visual e vários outros estímulos ali olfativos, ela pode ter uma noite ruim naquele Pode. dia porque o Na estresse que verdade, ela vai ter passou uma pode- noite ruim, um outro dia ruim também. Que até se você organizar, Interessante. demora um pouco. Agora, uma coisa que a gente faz, às vezes ele acorda, por exemplo, quando é nesse caso, que ele acorda com um pique danado, a gente acorda, e aí uma coisa que a gente faz logo é dar alguma coisa para ele comer. Uhum. Desce com ele come alguma coisa, um pãozinho lá dele, alguma coisa, e aí depois que ele sobe, é mais fácil ele voltar. Não necessariamente volta, porque o sono dele sempre irregular, assim, a gente tem que estar sempre com uma estratégia de referente em relação ao sono. De vez em quando ele acorda às 3 horas da manhã e vem pra escola, fica bem na escola e tal. Mas é mais fácil ele voltar a dormir quando ele come. Ele come, desce, come alguma coisa e aí sobe, acaba voltando, não pode dormir. Pode ser mais até questão fácil. de conforto, né? Que o comer para ele pode ser uma questão de e conforto e ele tirar dorme. daquele momento do estresse. É. Porque, assim, a explicação de cortisol é basicamente essa, estresse. Muito De qualquer coisa, não é só estresse emocional, sensorial. Se a criança tem uma alimentação X, né, durante a vida inteira, você mudar a dieta dela de uma forma drástica, ela vai ter pico de cortisol. E outra coisa também pode ser dor, né? Dor também. E aí, assim, claro que você não vai dar um remédio para dor toda noite, mas até que você descubra, pode ser uma alternativa, e eu já fiz isso, assim, de dar alguma coisa para dor e ele dorme. E aí eu vou ter que não, porque o que tá causando dor? Ai, tem que Às vezes procurar são gases, e aí um remedinho para gases funciona bem, às vezes não tá conseguindo dormir, ela acorda de noite, você vê a barriguinha tá inchada por causa disso, e às vezes funciona. E aí é a questão aí é a questão da conversa, intestino-cérebro, né? Que, Então, se ele tá com qualquer problema intestinal, e hoje, né, a gente estava até conversando sobre isso, tem muita questão relacionada a diferenças sensoriais, problemas sensoriais no autista relacionado à desbiose intestinal, né? Ao desequilíbrio da flora intestinal. Né? Então, muitas coisas estão sendo explicadas por causa disso. Muitos paradigmas estão sendo quebrados, estão sendo explicados por causa dessa disfunção da microbiota intestinal. Né? E isso pode causar dores abdominais, pode causar refluxo. É muito comum o refluxo. E não é um refluxo que às vezes você não percebe aquele refluxo na criança. Não é aquele refluxo forte que você vai perceber. Você percebe muito porque a criança vai ter sinusite de repetição, a criança vai ter otite, e você nunca acaba relacionando isso ao refluxo. E existe uma relação muito grande entre as otites de repetição, né? A gente que está na clínica, né? A gente vê que você pergunta para o pai, a maioria das crianças foram crianças que tiveram otite de repetição. E é muito comum, porque criança com otite de repetição, criança com sinusite de repetição, assim, a gente não pode dizer que é refluxo, mas assim, tem uma chance muito grande. Mas tem uma característica até durante o sono, né? A criança com refluxo, ela dorme com o pescocinho para trás, ela tem uma posição de cabeça para conforto para o sono, o hálito da manhã também é diferente de uma criança que não tem refluxo. A linguinha também pode estar mais branquinha também. Então, assim, algumas coisas que também que você observa que tem relação com o refluxo, isso pode estar fazendo acordar de madrugada com dor. Mas assim, muita gente associa o refluxo à regurgitação, então na verdade... É como se fosse um refluxo silencioso, um mini refluxo, você não percebe que você vê aquele refluxo. Então é muito importante, porque a criança com distúrbio do sono, você pensa que pode ser uma coisa importante é que essas alterações que são alterações biológicas, assim, é sentar com o médico, com o nutricionista, investigar, porque elas são tratáveis, né? E aí isso melhora. A questão do refluxo, isso é tratado e melhora. Melatonina, enfim, a questão alimentar. Então, esse pode ser um problema que está tirando o sono da família inteira, mas que pode ser tratado e amenizar bastante. E aquela questão, é um tratamento a longo prazo, né? Que eu costumo conversar até com os pacientes, questão de formiguinha. A gente vai construindo aquilo e é uma equipe toda junto. Então não pense que com primeira consulta você vai começar a fazer ou uma dieta ou um tratamento que você vai ter
E é um processo investigativo também, né? Você vai É. criar uma hipótese, você vai focar sua estratégia naquela hipótese, olha, é refluxo, então vamos entender se é refluxo. É refluxo, aí beleza, você vai resolver. Uhum. Não é, né? Às vezes pode ser uma outra coisa, aí você vai focar, é a melatonina. Então, assim, é um processo você de precisa investigação, descobrir né? investigação. Até porque não existe protocolo para isso, então a gente acaba na própria clínica, na sintomatologia. Às vezes o exame de sangue não ajuda a gente, então assim, às vezes a gente não vai conseguir identificar alguma coisa pelo exame, às vezes não vai conseguir identificar alguma coisa pela ultrassonografia, a gente vai conseguir identificar pela clínica, pela sintomatologia lá na... E eu acho que é acima de tudo, porque cada criança é uma criança. E aí a diferença individual também vai fazer com que a gente procure o profissional que vai dar aquela sequência de tratamento médico, não médico, né? De acordo com a diferença individual daquela pessoa. E uma coisa importante é ter interação entre a equipe. Então, pessoal, gostou? Curte aqui embaixo, bota seu comentário, faz sua pergunta. A gente vai atrás do Wagner e da Cláudia para responder as perguntas de vocês. E aí amanhã a gente vai voltar então discutindo as questões sensoriais, as questões da rotina, porque pode ser isso que a gente discutiu aqui hoje, mas pode ser também uma outra questão ou uma associação de coisas. E aí você vai ter que começar a investigar numa outra área. Então a gente se vê amanhã para discutir essas outras possibilidades. Tchau, pessoal!